E aí, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Railton Mendes. Eu sou aluno da Universidade Católica de Goiás, o curso de Ciências Biológicas. Quero falar hoje para vocês um assunto bem bacana. Quero falar sobre o início da vida, sobre embriologia. Vamos começar aqui então com a primeira imagem, que é o espermatozoide. O espermatozoide, pessoal, é a célula reprodutiva masculina. É o único tipo de célula humana projetada para se deslocar para fora do corpo. E onde que essa célula é produzida? Os espermatozoides são produzidos pelo processo da espermatogênese, que é feita nos testículos, nestes túbulos seminíferos. Dos túbulos seminíferos, após ser produzidos, eles passam pelos ductos eferentes, pelos canais eferentes e são alojados e armazenados no epidídimo. Do epidídimo, ele então passa pelo canal agora deferente, pelo ducto deferente e é alojado na vesícula seminal. Na vesícula seminal, ele recebe um líquido denso que nutre o espermatozoide. Depois dessa vesícula seminal, o espermatozoide passa pela próstata, que recebe um líquido de aspecto leitoso que neutraliza a acidez de restos da urina. Porque se você observar, logo após sair da vesícula seminal, o espermatozoide passa pela uretra e a uretra ela possui restos da urina, onde pode acabar neutralizando o espermatozoide. Então ele recebe esse líquido de aspecto leitoso para neutralizar a acidez do resto da urina e também neutralizar a acidez natural da própria vagina. E depois de passar pela próstata, o espermatozoide recebe mais um fluido das glândulas bulburetrais ou glândulas de Cooper. Essas glândulas são responsáveis pela lubrificação do espermatozoide. E juntando todos esses fluidos com o espermatozoide, dá-se então o esperma ou sêmen. Olhamos para essa outra imagem aqui, vemos o óvulo. Agora vamos falar um pouco da parte da mulher. O óvulo, que ele é gerado aqui no ovário e ele, depois de sair do ovário, ele vai para as trompas de falópios ou também tubas uterinas. E é aqui que ele espera os espermatozoides para então acontecer a fecundação. Olhando um pouco mais abaixo nessa imagem, nós vemos aqui a vagina, onde os espermatozoides são lançados pelo pênis. Aqui começa o maior processo seletivo da vida de um ser humano, porque ele e mais 400 milhões de espermatozoides estão agora em busca de um único óvulo. E muitos se perdem aqui dentro da vagina ainda e não conseguem atravessar os orifícios externo e o interno. Os espermatozoides que conseguem, enfim, chegar ao útero têm que tomar uma decisão de entrar na tuba uterina esquerda ou na direita, porque em apenas uma delas encontra o óvulo. E você foi esse felizardo que conseguiu entrar na tuba uterina correta e conseguiu encontrar o óvulo. Você e mais uns 300 a 400 espermatozoides. Mas não para por aí. Você foi o felizardo que conseguiu atravessar a zona pelúcida e adentrou ao óvulo. Olha só você aqui. Olha aí, que legal. E o interessante é que depois que o espermatozoide atravessa a zona pelúcida do óvulo, nenhum outro espermatozoide consegue atravessar, porque o óvulo imediatamente fecha todas as passagens, inibe que outro espermatozoide adentre. E depois que o espermatozoide atravessa essa zona pelúcida,
núcleo do espermatozoide se une ao núcleo do óvulo, formando então o zigoto, e dá-se início à fase de segmentação, que são várias divisões celulares, né? O que nós chamamos de mitose. Essas divisões são denominadas de clivagem. Então, a primeira célula que nós temos é o zigoto, que começa inicialmente com uma célula e começa a se dividir. Podemos ver na imagem aqui, se divide em 2, depois em 4, 6 e assim por diante, até formar o que nós chamamos de mórula. A mórula é essa, vamos passar aqui para outra imagem. A mórula é essa célula aqui formada por várias outras células, células menores, que cada célula aqui nós chamamos de blastômero. Essas células ainda não são especializadas, ou seja, essa mórula ela ainda pode se tornar qualquer parte do corpo, qualquer coisa ainda ela pode se tornar, porque ela ainda não é especializada. Depois da mórula, nós vemos aqui o blastocisto e nós passamos então para a outra fase, que é a fase da blástula, onde nós vemos aqui que as células se reúnem na superfície, deixando essa cavidade aqui. E é nesse momento que essa célula se adere ao útero da mulher. E nós vamos ver aqui nessa animação tudo isso que eu falei até essa parte. E depois da fase de blástula, nós vemos aqui as células começando essa invaginação. E dá-se início à fase, então, de gástrula. Isso mesmo, gástrula. E essa gástrula já não são células mais não especializadas. Agora são células já especializadas porque cada uma dessas células aqui, cada uma dessas partes, já sabem no que vão se tornar. Nós vemos aqui essas células mais externas aqui, que vão dar origem à ectoderme. Nós vemos essas que revestem o arquêntero, que darão origem à endoderme. Tem essas células aqui do meio, que não está marcada aqui, mas que darão origem à mesoderme. E nós vemos o arquêntero e o blastoporo. O blastoporo, ele dará origem ao ânus e à boca, que classificará se o animal é deuterostomo ou o animal é prostostomo. Em outra oportunidade, podemos explicar melhor o que é cada uma desses nomes. Depois da fase de gástrula, nós passamos então para a última dessas fases, que é a neurula, que lembra neurônio. Então aqui vai ser desenvolvido o sistema
nervoso, todo o sistema cerebral. E nós vemos aqui na imagem o sistema neural, o tubo neural. Nós vemos o celoma, a presença do celoma. Então, logicamente, nós já vemos que são animais celomados, né? Não são animais acelomados. Então, essa é a última fase, a fase de neurula. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido um pouco, espero ter ajudado. E em outra oportunidade nós podemos explicar um pouco mais sobre esses termos. Hoje só foi uma aula básica com alguns dos termos e em outra oportunidade podemos dar uma aprofundada mais em cada termo desse aí. Valeu, muito obrigado. Fiquem com Deus.